E colocar-se eticamente no mundo é enfrentar aquilo que somos, aquilo de onde partimos, para então lançar-se na perspectiva de tornar-se outro. O que poderia nos desviar desta função ética enquanto tutores é quando nós compulsivamente queremos resolver todas as coisas sem que elas efetivamente representem um esforço também do aluno. Portanto, não podemos ficar capturados por isso. O cuidado implica resistir às simplificações e não se desviar desta que é uma perspectiva de garantir a função ética de um tutor. Assim, temos que, com o aluno, perseguir os seus momentos de angústia, cuidar deste momento de angústia, para então, nessa estranheza, eventualmente, de um exercício, de um texto, de uma aula presencial, de um momento específico nesta trajetória, com ele resolvendo na dimensão de todas as exigências solicitadas, para que a estranheza possa nos colocar numa outra possibilidade para resolver aquilo que ainda não sabemos. Formar-se, portanto, implica ser tocado. E vocês têm essa tarefa ética, tocar o aluno naquilo que eles ainda não sabem. Também tocá-los naquilo que eles, por vezes, imaginam já saber, mas efetivamente não se justifica, precisa ser reconfigurado. E, portanto, esta é uma dimensão ética que tem e que deve lidar com o incômodo, com, às vezes, o constrangimento das relações, mas que efetivamente vão garantir uma formação qualificada. A ética, portanto, não se faz num ambiente harmônico. A ética se constitui na divergência, na dissonância, na diferença, na turbulência, para nesses ambientes de excessiva vitalidade nossa, dos tutores, dos alunos, ter a capacidade ética de distanciar-se para gerenciar, para administrar essa turbulência, visando perspectivas de formação. Nesta relação, e garantindo essa perspectiva ética, haverá fecundidade da formação dos nossos alunos. E a gente mesmo acaba sendo formado neste processo. Assim, formação e cuidados são temperos de qualquer processo educacional. Mas na dimensão à distância ele ganha, esses dois temperos ganham ainda mais especificidade. Já estamos em rede, estamos previamente conectados por um projeto de desejo de formação, considerando a graduação. Temos já exercícios, vamos ter provas, pessoas, ambientes, temos regras, temos normas. Portanto, aparentemente esse ambiente está todo organizado e a nossa entrada neste ambiente é para exatamente garantir que aquilo que foi pensado possa ser realizado. Mas, mesmo que essas coisas estejam antecipadamente dadas, vem a fecundidade da formação, ou seja, aquilo que no futuro, nesse descolamento, nesse deslocamento para o futuro, pode acontecer com cada um dos nossos alunos, implica para além daquilo que foi previsto. E podem surgir coisas muito bonitas. E por isso, aquilo que eu dizia antes, este ato formativo pode constituir-se uma existência ética, estética, particular de cada aluno, desde que nós estejamos comprometidos com os processos de aprendizagem dos nossos alunos. Algumas referências para pensar as práticas docentes ou as práticas de apoio, que são as práticas de vocês, que a gente precisaria garantir que estejam entre nós. Formação, garantir que é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo amigos, nós não estamos fazendo parcerias, nós estamos num processo de formar pessoas. Portanto, precisamos garantir isso. Formação, ter uma espécie de autoridade. Nós, como professores, temos uma autoridade, vocês, como tutores, têm uma determinada autoridade.
E ao mesmo tempo também o exercício da sedução, que quer passar pela dinâmica da didática que eu falava antes. Mesmo que estejamos tratando de adultos, adultos precisam de didática, precisam ser chamados e desejar a sua própria formação. Então qualquer professor, qualquer tutor deveria cuidar um pouco disso. Estou implicado por um processo de formação e, portanto, tenho tarefas. Está em mim uma determinada autoridade que me põe numa assimetria com o outro, não na simetria. Nós não estamos... Isso não significa autoritarismo, mas autoridade. O que é a tarefa de vocês não é a tarefa do aluno, e é preciso que isso fique muito claro nessas relações. E estar preocupado em chamar, em convidar, em seduzir esse aluno para querer fazer esse seu processo de formação. Assim, a autoridade é necessária no processo de formação. E, ao mesmo tempo, a sedução implica convidá-lo para que ele saia desse lugar comum, por vezes habitado por este aluno, e venha conhecer outros caminhos, outros itinerários. Claro que, por vezes, existem riscos nesses convites, porque nós também, e por isso eu estou chamando a atenção sobre esses 3 pontos, a sedução não pode ser a sedução para simplificar, para fazer mais fácil. Mas, às vezes, para a gente administrar as turbulências, a gente acaba caindo nessa armadilha que eu chamo a atenção novamente. Temperos estéticos do tutor. E aqui eu vou usar até alguns recursos de uma colega de trabalho aqui da universidade, que vem pesquisando também a função do mestre por um determinado autor, e que eu tomo dela aqui algumas referências para dividir com vocês. O que a gente precisa ter no ambiente de aprendizagem, seja ele presencial ou na modalidade à distância? Essa professora, Marlene Dosol, fazendo algumas pesquisas neste campo, sugeriu numa das suas obras, que é inspirada em Rousseau, ela diz o seguinte: é preciso ter bom humor, ter um saber e saber ser irônico e mordaz quando necessário. Vejam bem, saber ser irônico e mordaz quando necessário. O aluno te pede uma facilitação, você saber responder com uma ironia inteligente, capaz de dizer que isto é um compromisso dele, que não pode ser transferido para ninguém. Ser generoso e preocupado. Então, quando eu estou falando em não facilitar, eu não estou recomendando que sejamos perversos com os alunos. A generosidade implica cuidar do outro, e cuidar do outro significa exigir dele o máximo possível. Estar preocupado com ele. Cético também com o que nós sabemos, mas desejar que tenhamos um pensamento alado, que deseja conhecer mais. Também nós precisamos conhecer mais. Captar, e essa é uma expressão que eu gosto muito, captar e ser capaz de raptar as almas e devolvê-las numa forma mais sofisticada, sem dispensar os esforços do próprio dono. Então, nós queremos capturar esses alunos para que eles possam se constituir numa forma mais sofisticada, mas para que eles possam qualificar a sua própria existência, não há como escapar do esforço e do empenho próprio de cada um. O esforço do próprio dono deste corpo, dessas próprias asas, desses próprios desejos, precisa deslocar-se, mexer-se na direção de uma formação que quer ser qualificada. Precisamos ser este sujeito que estuda para ensinar e ensina para aprender. Portanto, nós mesmos no ambiente virtual, quando às vezes não temos o domínio pleno das coisas, precisamos fazer isso. Estudar para dar conta de fazer melhor e, ao fazer as coisas no ambiente, aprender como fazê-las melhor. Eu mesma aqui estou numa condição não comum. Não é comum ainda, na minha quase existência de 30 anos de professora, dar aulas para uma sala vazia com uma câmera na frente. Mas é preciso que a gente comece a aprender para que também isso possa te mobilizar a ter outras estratégias para também buscar formar pessoas com qualidade, com a capacidade de exigir delas empenho, rigor, esforço, para que aquela forma que agora aconteça depois de uma trajetória de 4 anos, 3 anos,
possa ser identificada como mais sofisticada, como mais qualificada. Além disso, nós, professores e tutores, deveríamos ter uma prática de tal forma estética, artística, que permitisse a todos nós ser lembrado de alguma forma. Talvez uma condição para dizer que um professor desempenhou com qualidade a sua tarefa é ser lembrado. Não ser lembrado simplesmente como alguém que não providenciou o que devia ser providenciado e facilitou minha vida. Não estou falando desse tipo de lembrança. Mas ser lembrado como alguém que me provocou, como alguém que me exigiu, como alguém que me avaliou com seriedade, exigindo que ainda fizesse melhor as coisas. E, portanto, esta prática didática, minha como professora, de vocês como tutores, pode ser uma prática para ser lembrada por eles, alunos que conheceram pessoas que efetivamente exigiram deles muito, o máximo possível. Do que suspeitar enquanto somos tutores? Suspeitar de nós mesmos, porque temos também uma corrida, uma velocidade, um excesso de tarefas e precisamos cuidar para que não sejamos capturados pela própria armadilha de tentar ajeitar, facilitar as coisas. E aí, um autor que eu venho estudando, já disse para vocês e vou dividir assim, mesmo que superficialmente, uma ideia, ele diz que é preciso, existe a possibilidade de 2 tipos de existência. Aquela dos espíritos cativos e a outra dos espíritos livres. Os espíritos cativos são aqueles que muito facilmente obedecem, se ajustam, tendem a desejar convencer os outros muito facilmente, ser fiéis a tudo e que simplificam e ficam capturados simplesmente pelos deveres que são exigidos sem refletir sobre eles.